amou, Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, mesmo eu sendo pecador, Ele me amou, Ele me amou. Obrigado, Jesus, eu não merecia tamanho amor, eu não merecia. Diga, eu não te troco por nada, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada, tudo vazio que havia em mim, hoje é sua morada, minha alma buscar, e nada ali. Minha vida foi transformada. Ok. Boa noite, boa noite, boa noite, a paz de Jesus, mais um programa, mais um podcast, Nele Pode, em Jesus Pode. Hoje, segunda-feira, dia 12/1, ao vivo aqui na Rádio Zona Sul, depois durante a semana na TV Mar, com o programa Nele Pode, em ponto de interrogação, falar sobre Jesus a tempo e a fora de tempo. Nele pode nós amarmos Jesus de forma incondicional, reconhecendo que Ele é tudo para nós, reconhecendo que sem Ele não há esperança, sem Ele não há como sobrevivermos. Ele é mais importante do que o ar, do que nós respiramos. Então, Nele pode, vamos perguntar nessa noite. Está aqui 3 convidados, pastor Danner, vão se apresentar, a irmã Rita, pastor Ismar, está conosco no estúdio aqui o Rover, que é o faz tudo da mesa de som, a minha esposa, Injara, esposa do pastor Danner, Veri, e estão conosco nesta noite. E eu quero dizer para você que está escutando, que vai participar do programa conosco, que vai depois assistir, que você curta, que você compartilhe, que você comente, que você faça pergunta. Dentro do possível, minha esposa, quando tiver uma pergunta, vai fazer assim para mim, eu vou tentar ler aqui, tá bom? E assim nós vamos interagindo. Esse programa é um programa feito para você que está em casa. Não é um diálogo entre nós, é um programa para o teu coração, direto do trono de Deus para o nosso coração, para falar o teu coração. Então interaja conosco e se entregue. Escute aquilo que Deus quer falar com você nessa noite, porque nele você pode. Nele você pode ter paz, alegria, esperança. Nele você pode, mesmo os ruídos deste mundo dizendo que está tudo acabando, nele você pode estar firme, convicção, de cabeça erguida, batendo no peito, dizendo: eu pertenço a Deus, eu tenho uma paternidade, eu tenho um pai. Então nele eu posso todas as coisas, que a Bíblia fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória, aleluia. Nele pode, eu venho falar rapidinho, antes de passar para os nossos convidados dessa segunda-feira, que esse programa está no ar todas as segundas, ao vivo, das 18h30 às 19h30, depois na Rede TV Mar, no Facebook, Rede Zona Sul, Facebook, no canal do YouTube, nos nossos canais particulares. Também durante a semana passa na TV Mar, canal 14 da NET, onde eu pego ela em casa. Então você tem várias oportunidades de pegar e compartilhar o link para quem precisa, para quem você acha que precisa ouvir o que hoje Deus vai falar conosco através de nós. Então eu quero te convidar também, se Deus tocar no teu coração, de ser um patrocinador, se você tiver uma empresa, um comércio, de ser uma pessoa que queira dar um patrocínio como pessoa individual também, para nós mantermos esse programa. O valor que tiver no teu coração, nada estipulado,
Depois pode me procurar o irmão Sandro, nosso telefone está no Facebook, ali em tudo que é lugar. Pode nos procurar para dar uma ajuda mensal, uma ajuda única, como você quiser. É muito importante a sua ajuda para nós continuarmos falando de Jesus a tempo e fora de tempo, que nem o tema do programa de hoje. Então eu quero deixar para o pastor Danner se apresentar aqui. Quem é o pastor Danner, quem foi o pastor Danner, falar um pouquinho de cada, seu ministério, onde que é, os dias de culto, fica à vontade. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Eu sou Danner, pastor Danner, congrego na igreja nas ruas, sou marido da Veridiana, pai do Daniel, pai da Brenda, pai da Milena e agora sou avô do Isaac também. Graças a Deus nós tentamos colocar essa galera aí toda no caminho de Jesus. A gente tem uma congregação no Parque Marinha, ao qual os cultos são quartas e domingo. Quarta é culto de guerra e domingo é o culto da família. Também fazemos o trabalho no presídio, juntamente com o pastor Alex, o pessoal, pastor Elismar, o pessoal e a galera. E é um prazer estar conhecendo a gurizada aí também, a irmã Rita. O pastor Alex e o pastor Elismar já são conhecidos aí, já fizemos uma obra juntos. E esse é um pouco do pastor Danner. Se a gente for falar testemunho vai demorar muito tempo, mas conforme a gente vai conversando aí, vai surgir algumas histórias da caminhada cristã aí, como eu conheci Jesus, como ele tem ministrado no meu coração, para falar do tema da mensagem, né, que é para pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, com testemunho, se possível com palavra, mas testemunhando Cristo Jesus por onde a gente passa. O senhor sempre foi do Parque Marinha ou não? Como é que... Nasceu onde? Eu sou cria do Parque Marinha, né, mas... É bom a gente falar isso, cria do Parque Marinha, as pessoas conhecem assim, cria do Parque Marinha. A galera fala lá do Parque Marinha, que os cria, né? Então eu sou um cara que vivi a minha vida toda lá desde os meus 10 anos, mas vivi também na Afonso Celso, COB 1 ali, e depois fui cedo pro Parque Marinha e a minha trajetória toda é lá dentro do Parque Marinha e graças a Deus, a galera do meio da onde eu vivia, uma vida errada, hoje graças a Deus a gente tem conseguido resgatar algumas almas no meio do futebol, onde eu joguei muitos anos da minha vida, também na vida errada da noite, aí graças a Deus a gente consegue também com testemunho, porque muitas pessoas que eu conheço, eles não têm acesso à Bíblia, né? Então a Bíblia que eles lêem é o meu testemunho, a minha vida ali, sendo o marido da Vere, sendo o pai da Brenda, pai do Dene, pai da Milena. Eu falei que o senhor está aqui no programa, uma pessoa, foi ontem, né? Foi ontem, eu acho. Ele disse, porque é do Parque Marinha, né? Ele é cria do Parque Marinha, eu falei, cria do Parque Marinha, deve conhecer. Do Super Crentes. O que é o Super Crentes? Quem está em casa? Cara, o projeto começou do futebol, como é que foi? O pessoal conhece o Super Crentes de futebol, né? O futebol. O projeto começou com a galera realmente do futebol, né? Como eu saí do meio da bola, né? Joguei profissional durante 5 anos aí nos clubes da cidade, também no Amador, aí, campeonato nortense da cidade também. E o pessoal começou a olhar o testemunho, porque geralmente depois do futebol é aquela resenha, bebedeira, enfim, noite, alguns, né? Tem alguns amigos meus que nunca beberam, nunca também tenderam para essa parte da droga, dependência química, mas uma grande maioria tende para essa área. Então a galera, quando eu conhecia Jesus, né? Eu continuei jogando futebol durante um tempo e a galera começou a impactar, né, o testemunho. Eu imaginei se juntasse mais gente também que era cristã, e aí a gente começou a juntar uma galera, o irmão Luciano, o irmão Márcio, o Vara, que já dorme com o Senhor, um grande amigo, incentivador. Vocês que estão assistindo aí conhecem o irmão Márcio, conheceram o irmão Márcio, tive o privilégio de conhecer ele, me ajudou muito. Irmão Darlan, enfim, uma galera ali começou a se juntar e fizemos um time de futebol, o irmão Felipe, o irmão Cristiano, o irmão Ricardo, o irmão William, e se juntamos aí a galera toda, e o primeiro culto, né, já juntamos mais de 50 pessoas, e uma forma de evangelizar que é o futebol ali, a gente conseguiu resgatar bastante gente. E assim que surgiu o projeto e depois foi para a obra social, a Conselho de Famílias também, e hoje a gente está como igreja também. Glória a Deus. Irmã Rita, quem é a irmã Rita? Fala para nós um pouquinho lá, o pessoal está em casa. Boa noite. Quem é a Rita? Glória a Deus. A Rita é uma pessoa que crê muito. Eu fui convertida, eu tenho uma filha que sempre orou muito, mas quem me converteu foi Jesus. Devido a um problema de saúde, de que
eu poderia ter um câncer de colo de útero, estava com uma lesão de 3º grau, e eu fui abrir uma igreja quase em frente à minha casa, e eu fui no culto conversar com Jesus. E disse: Senhor, o Senhor vai me curar, eu creio que o Senhor vai me curar, eu vou fazer biópsia e não vai dar nada. E como prova da minha fé em Jesus e na cura, eu vou me batizar antes de sair o resultado da biópsia. E assim fez, dia 21 de fevereiro, né? Este ano faz 11 anos de convertida, e fiz o exame e realmente eu não tinha nada. Aconteceu várias coisas no percurso, eu hoje sou cadeirante, tenho a perna esquerda amputada. Quando o doutor disse para mim que não tinha outro jeito a não ser amputar, eu respirei fundo e disse, como se diz na lata, tem que amputar? Amputa. Só pedi, Senhor, que eu nunca deixe de te servir, que eu consiga te servir, mesmo que seja numa cadeira de rodas. E hoje eu sirvo um Deus poderoso, que assim como Ele me curou de um possível câncer, Ele pode curar você. Sirva a Ele, siga a Ele, que você vai ser um vencedor. Temos, né, lutas, temos em todos os momentos, mas só chega a vitória aquele que passa pelo processo. E passar no processo é passar com Jesus. Amém. Da onde que a senhora nasceu? Eu conheci a irmã Rita já na querência, né? Depois no cassino. A minha família é de Tavares, a cidade de Tavares, uma cidade do interior. Eu nasci aqui em Rio Grande, mas me criei lá em Tavares, né? E depois vim embora para cá com 13 anos, e a minha trajetória nasceu aqui em Rio Grande. E Deus, como pode tudo, muitas pessoas que me conhecem sabem que eu vim, né, de uma família espírita, mas eu resolvi servir a um único Deus verdadeiro. Respeito a fé de cada um, mas a Rita serve somente a Jesus. Amém, pastor Elismar Cardoso Soares. Fala um pouquinho quem é o Elismar, que o pessoal está em casa. Quem não te conhece ainda, quem é o Elismar? Boa noite a todos, né? Eu sou o pastor Elismar Soares. Eu sou pai do Ezequiel Ramos Soares. Sou marido da missionária Tamires. E Deus, Ele fez grandes coisas na minha vida. Eu peguei com 4 anos de idade, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja. Nunca tinha ouvido falar da palavra de Deus. Nunca tinha ouvido nada disso. E durante o final do culto, é relatado pela minha tia, né, que hoje já não está entre nós, mas que estava comigo no culto, né, que eu era afilhado dela, né, a irmã mais velha da minha mãe, que ao final do culto, Deus me usou com 4 anos de idade para pegar e revelar tudo aquilo, né, que estava em oculto naquele lugar. Coisa de Deus mesmo, a igreja toda impactada, chorando pela glória de Deus, né? Impactado pela glória de Deus. E eu digo para você aqui nesta noite que Jesus Cristo é o que tem de mais importante na minha vida.
é a pessoa, é o ser mais importante. Ele me resgatou. Eu poderia já nem estar aqui. Ele me livrou de muitos perigos, de muitas coisas, e o melhor caminho. Não existe outro caminho que não seja Jesus. Não existe outro caminho que não seja estar na presença dele e estar em contato com Deus todos os dias. É a coisa mais importante da minha vida. Seja onde for que eu esteja, eu estou em contato com Deus, eu estou falando com Deus em pensamento, porque eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez e ainda tem feito na minha vida. Glória a Deus. Já mando um abraço para minha mãe, Rodoti, para os meus 2 filhos, o Bruno e Douglas, a nossa netinha Loá, que está lá. Um abraço também para todos que tenho certeza, né, que estão assistindo vocês, que são amigos de vocês. Que cada um se sinta à vontade nessa noite para nos ajudar compartilhando, curtindo aqui. O pastor Daniel está ligado nas perguntas aqui, não vi nenhuma pergunta ainda por enquanto, mas vamos compartilhando um pouquinho, falando. Já que vocês falaram muito sobre Deus, foi algo diferente, que no início do programa assim, a pessoa não fala tanto, né? Eu tenho um corinho que é muito lindo, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero cantar nessa noite para quem está em casa também, que você possa escutar com o coração esse corinho, esse louvor. Aprenda, e quando você se sentir num momento de fragilizado emocionalmente, você procura no Google, na internet, e cante ele, você e Deus na sua casa. Diz assim, ó: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagre o teu ser ao Senhor. Consagre a tua família, o teu emprego. Consagre tudo que você tem nas mãos de Deus para Ele cuidar, porque Ele sabe como cuidar, Ele sabe como fazer, Ele sabe aquilo que você não conhece, Ele conhece. Então entregue nas mãos dEle, consagre para Ele. Dê sempre a sua primícia quando você acordar para Ele, dizendo: obrigado, Jesus, acordei mais um dia de vida, muito obrigado. Quando você for deitar: obrigado, Jesus, eu vou dormir, descansar, meu corpo está cansado do trabalho, mas cuida do meu sono, cuida dos meus sonhos, cuida da minha madrugada, cuida dos meus. Consagre todo momento para Ele, a tempo e fora de tempo, amém? Pastor Daniel, daqui a pouquinho vamos entrar na palavra já, alguma coisa parecida, mas eu vou pedir para vocês agora, aqui é tudo surpresa, tá? Tudo imprevisto. Um breve testemunho de cada um de vocês, começando pelo senhor. O senhor tem um testemunho para a pessoa que está em casa se ver no senhor: puxa, eu passei por isso, ou eu vivi isso, ou eu estou vivendo isso, algo parecido, para dar uma direção para essa pessoa, dizendo: ó, nele pode, ainda tem solução para o meu problema? Para Deus nada é impossível, né? Lucas 1,37 fala que para Deus nada é impossível. Era um cara que era um dos improváveis, né? Que Deus ele manifesta o seu poder na nossa fraqueza. Para mim, já tinha tentado em tudo que é lugar, já tinha ido em umbanda, católica, tudo que vocês imaginaram eu já tinha tentado. Eu tinha tentado com amigos, conversas, tinha tentado me isolar do mundo para parar com a dependência química, e algo que arrastou minha vida pro buraco, minha família, que foi o alcoolismo.
E um dia, um colega meu, se chama Felipe Barlavento Alves, que congrega na Assembleia de Deus, um grande homem de Deus, ele falou para mim assim, cara, o dia que tu quiser ir na igreja, tu coloca no teu coração e não fala para ninguém. Fica para ti, pode servir para ti também, porque muitas vezes a gente diz que vai na igreja, chega parente, chega amigo, dá problema no filho, e a gente não consegue colocar os pés dentro da igreja, porque o inimigo ele sabe que se a gente colocar o pé dentro da igreja, o gigante ele vai cair por terra. Assim como o Davi ele colocou o pé naquele vale, o gigante caiu por terra. Quando a gente coloca o pé dentro da igreja, com o coração voluntário, com o coração aberto, o gigante da tua vida vai cair por terra, sendo doença, sendo dependência química, ele cai por terra, como caiu na minha vida. E eu acordei um domingo, e domingo era dia de futebol, e a gente acordava domingo já desde de manhã bebendo, antes do jogo eu já estava bebendo, né? E passava o domingo todo, desde de manhã. Para quem não conheceu, alguns que estão assistindo, que são meus amigos, conheceram o falecido Dilário, o campeonato de Dilário, depois a gente ia para o campeonato amador e por aí vai. Da noite também tinha futebol de salão, só voltava de madrugada para casa quando voltava. E assim era o meu domingo, só que naquele domingo eu senti algo diferente de Deus. Nunca tinha contato com o Evangelho, não tinha ido à igreja, não sei por insistência dos meus amigos, mas nunca tinha ido com o coração voluntário. Mas naquele dia as palavras desse homem, ele tocou no meu coração. E acima de tudo, Deus me fez lembrar daquilo que ele falou. E eu fiquei ali quieto, não falei para ninguém, não fui jogar. Eu lembro que a gente morava num sobrado, eu e a Vera. A nossa casa era uma casa disfuncional, né? Nossos filhos ali, bebida, cigarro, enfim, era uma casa disfuncional que dava um testemunho e provavelmente nossos filhos iam ser arrastados pelas mesmas maneiras e as mesmas práticas, porque muitas vezes a gente quer que os filhos tenham uma prudência, tenham uma maneira de viver, mas também eles veem o exemplo dentro de casa, né? Se ele estiver bebendo, provavelmente ele vai também seguir o mesmo caminho. E assim era a nossa vida, só que eu decidido naquele dia, né, do sobrado, segundo piso, tava a casa do jeito que era, né, bebidas, amizade, tudo ali, e eu não falei para ninguém, só saí da casa e avisei a Vera, eu vou para a igreja. Isso já de noite, mas foi uma luta para chegar de noite, né? Foi uma luta contra a minha mente, contra o meu coração, por isso que a Bíblia fala que acima de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Se a gente não tiver uma mente blindada em Jesus, não tem como seguir. E Deus me deu essa estrutura naquele momento e a gente foi, mas só que Deus tocou no meu coração quando eu estava atravessando a pracinha do Parque Marinha ali, a pista dos skate, Deus falou no meu coração. Eu ímpio, meus irmãos, eu não conhecia Deus. Uma noite antes eu estava bebendo e fazendo aquilo que a gente fazia como cotidiano. E aquilo me tocou no meu coração, vai, mas leva o teu irmão. Naquele dia, eu fui com muita insistência, fui na casa do meu irmão, ele já tinha quebrado a janela, pensando em se matar, a mãe estava apavorada, 2 filhos dependentes químicos, e um filho também que não mora no país, também que tinha os problemas deles, então o nosso lar era totalmente desestruturado, e a gente foi buscar os 2 separados já, os 2 morando na casa da mãe. A mãe diz um testemunho, né, que o Ricardo, que está congregando com nós lá, ele perguntou por nós dentro do ônibus e a minha mãe tocou nos cabelos, eu estou perdendo os cabelos por causa dele. Então a mãe estava quase realmente partindo, né, por causa da nossa maneira de viver. Eu quero encurtar um pouco, mas eu fui lá, falei com o meu irmão, com muita insistência, consegui levar ele para uma igreja quadrangular, missionar essa área, me lembro como se fosse hoje, também fazia 11 anos que eu conheço a palavra de Deus, e aquela mulher começou a pregar. E ela falou assim, porque a quadrangular tem em vários lugares, né, da cidade, então ela disse assim, eu poderia ter ido para qualquer quadrangular porque eu tive vários convites, mas eu vim aqui para salvar uma alma nessa noite. Porque para Deus nada é impossível. E Deus, quando ele tem um compromisso com uma alma, como ele foi, ele atravessou Samaria, passou por Samaria porque ele tinha um compromisso com aquela mulher samaritana, e assim ele tinha marcado um encontro com a minha família. E ali aquela mulher pregou e o meu irmão aceitou Jesus ali. Era para ele, né? Como a mulher falou tudo o que aconteceu na vida dele, tu não queria vir, enfim, tu queria te matar, tinha um laço de morte. Por isso que é muito difícil a gente entrar dentro da casa do Senhor, e ali foi desfeito o laço de morte, e até hoje ele serve a Deus também, na igreja São das Águas, ele é pastor lá em Santa Rosa, e hoje também eu pastorei uma igreja, ministério Igreja nas Ruas, porque Deus entrou na providência, com providência, e o gigante que estava batendo e assolando a nossa casa, afrontando a nossa casa, afrontando a nossa mãe, porque a nossa casa era uma casa de vergonha. Hoje, graças a Deus, a gente tem paz e abundância de Jesus na nossa casa. E assim, um breve testemunho, é muito grande, então eu também queria deixar os irmãos compartilhar. Né? Uma vida totalmente derrotada, né? Funcional. Deus faz uma girada, ele gira a chave quando nós somos numa posição. Mas eu quero tocar rapidinho, antes de passar para a irmã Rita. O senhor falou sobre uma coisa que muitas vezes é falado na igreja, sobre maldição hereditária.
que às vezes aquilo que nós não queremos para nossos filhos, pelo nosso exemplo, nós passamos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre maldição hereditária ou algo parecido. Que famílias de repente estão aí dizendo, puxa vida, né? Faz o. Como é que eles dizem? Faz o que eu digo, faz o que eu digo, faz o que eu faço. É isso aí. Como é que funciona? Eu costumo falar para a gurizada lá no serviço também, né? Tenho grandes amigos, né? Ainda tem um período lá que Deus me estabeleceu na Yara Brasil, lá eu trabalho lá dentro. E muitas vezes Deus ele me dá oportunidade, como está sendo o tema do programa. Pregar a palavra tempo e fora de tempo, porque de fato está chegando tempos difíceis, né? E Deus me deu uma oportunidade falando com um rapaz, né? O rapaz também tem 2 filhos pequenos, adolescentes, né? E um dia eu falei para ele, né, cara? Cara, talvez tu bebe a tua cerveja aí depois do teu serviço e tá cada um na sua, né, cara? Mas eu não queria que tu fizesse isso. Eu queria que tu conhecesse um Deus que liberta do vício do álcool, da droga, porque a verdade nos liberta, né? Eu costumo falar para os guri que nós somos livres, né? Vai numa roda, né? Eu falei ontem com um amigo meu, Abrantes, filho de um grande amigo meu, os 2 congregam comigo, o pai dele. Ele também teve uma vida também desregrada. Eu falava para ele, no vestiário do futebol, dentro de um quarto, numa noite, derruba um copo de cerveja para te ver. Derruba uma carreira de cocaína para ver. Tem briga, tem separação, porque a grande realidade, as pessoas que são aprisionadas ali, né? E voltando pro testemunho do rapaz do meu serviço, eu falando para ele, cara, talvez, tá tudo ok, tu vai ali, toma tua cerveja ali, não acho certo, mas, cara, tu bebe e vai pra tua casa. Tu consegue ir pra tua casa, tu consegue tocar a tua vida, mas talvez, se o teu filho, a predisposição genética dele tomar um copo de cerveja e desenfrear a vida dele e virar um alcoólatra, ele vai fazer isso porque ele, na cabeça dele, o pai dele bebe a cerveja dele e vai para casa. Então, quando ele alcançar a maioridade, nós somos o reflexo, somos o nosso reflexo. Muitas vezes eu estou discipulando meu filho, parece que eu estou me vendo na vida dele. Então, ele segue exatamente os nossos passos. O meu filho, quando eu jogava futebol e a gente tinha o costume de beber na beira do campo, era uns tubão que a gente bebia, eu lembro que meu guri, com uns 5, 6 anos de idade, ele abriu a geladeira, abriu a cerveja, o refrigerante ali e tomou no bico. E a mãe dele chegou e disse, o que tu estás fazendo? O meu pai faz. Então eles veem o nosso exemplo. Então eu disse, cara, tenta pensar nisso aí, porque o cara que me ganhou para Jesus também, que foi um dos que me ganharam para Jesus também, meu irmão, depois dessa história, ele se firmou e eu saí, ele me ganhou para Jesus. Foi um cara que experimentou cocaína no aniversário de 15 anos, no campo de Rio Grande, e ele era um cara com um organismo predisposto. Eu me lembro até, ele fala esse testemunho abertamente também, eu me lembro que acabou a festa para nós. Um dia, experimentou um dia, ele perdeu tudo, foram vários tempos de prisão. Por quê? Porque o organismo dele era predisposto. Então, eu acredito que também se a gente faz essa escolha na frente dos nossos filhos, é um preço que a gente não quer pagar lá na frente. E as consequências da nossa escolha, queira a gente queira ou não queira, elas vão correr e não tem como fugir dela. Então, se você bebe, costuma beber, talvez pense nisso, né? É que nem a gente ensina nossos filhos, né? O cara no meio, homem, né? Diz, olha pra mulher, olha pra isso, não fala pra tua mãe quando chegar em casa. O que a gente está ensinando para os nossos filhos, né? Quando eles crescer, maior idade, eles vão fazer isso com as próprias mulheres, com as famílias deles, e vai ser o mesmo destino. Meu pai teve o casamento com a minha mãe, foi rompido. Eu e meu filho, eu e meu irmão, Alex, não tivemos a oportunidade de crescer num lar, pai e mãe. Eu também tive meu primeiro casamento, 15 anos, meus filhos também não tiveram a oportunidade, porque mesmo eu não me criando com meu pai, eu espelhei a mesma coisa que meu pai fazia. Que a minha madrasta falou, é o xerox do teu pai. Parece que eu estou vendo teu pai. Tudo que tu faz é o que teu pai fazia. E sem conviver, né? Então algo um pouco genético, um pouco espiritual, um pouco de tudo misturado, né? Mas cabe Isso a nós, é muito perigoso, né? Cabe a nós também quebrar essa maldição. Sim, e é muito perigoso a pessoa não atinar isso, dizer, não, eu vou viver, vou ensinar, e a pessoa, nós somos o exemplo, né? A pessoa lê em nós, né? Um exemplo a ser seguido. Isso é muito perigoso. Graças a Deus o meu guri, né? Decisões. Graças a Deus quebrou isso aí, né? Ele já tirava foto com um chapéu, fazendo dedo, né? E amigos deles daquela época ali, criança, hoje já não estão mais entre nós aí também. E por causa de uma escolha que eu sempre falo, né? A gente tem que se posicionar politicamente, a gente tem que exercer nosso voto e tudo mais, mas eu acredito que vai muito mais na nossa casa, né?
Porque a gente bota a culpa em político, mas nós não fizemos a nossa parte dentro de casa, que é o básico, que é dar exemplo para nossa família. Verdade. Irmã Rita, um testemunho, a senhora quer compartilhar um testemunho da sua vida? Sim. Um breve testemunho. Eu caí de bicicleta, um tombinho bobo, do qual quebrei a tíbia. O que é tíbia? É um pouquinho abaixo do joelho, que pega uma partezinha do joelho. E quebrei, fui para o hospital, foi feita a cirurgia, foi rejeitado o parafuso, placa. Eu passei 9 meses entre idas e vindas de casa para o hospital, era 2 dias, 5 dias em casa, o resto no hospital, e do qual o doutor disse para mim, né, olha, hoje tu está aqui, agradeça a esse Deus, mesmo aí ó, que tu canta, porque foi eu como médico e esse Deus aí que tu canta, que fomos no fundo do poço e te trouxemos de volta, tu estava uma morta-viva aqui, porque até água que eu tomasse, tudo que eu comia, eu vomitava, não parava nada no meu estômago e precisava do alimento, tanto é que o médico liberou que os meus filhos, né, levassem coisas de fora que parassem no meu estômago. Desde que parasse, podia trazer qualquer coisa. E foi uma luta, criando infecção se alastrando. Eu era diabética, mas não sabia, os médicos não faziam exame para ver. E chegou um ponto que eu tive que amputar. Eu queria? Não. Mas, se esse era o melhor caminho para mim voltar para minha casa, porque eu morava dentro da Santa Casa. Eu era conhecidíssima lá por todos, de tanto que eu vivi dentro dessa Santa Casa. O doutor disse, vai amputar, vai para casa, vai acabar o sofrimento. E então tem que amputar, amputa. Só pedir que Jesus, né, me desse condições de alguém que me ajudasse para ir na casa do Senhor. Pastor Alex vai aos cultos, às vezes me leva, pastor Ronaldo me leva, pastor Evandro da Assembleia de Deus Amor e Ação, lá na Querência, muitas e muitas vezes, né, me levou, e eu tenho muita fé. Ah, mas como é que tu pode crer em Deus aí, não te curou, tu está sem uma perna, numa cadeira de roda, e tenho problemas de miopia, de nascença, estou com catarata, por causa da diabetes, está um processo ainda difícil de operar, mas eu creio em Deus que a minha diabetes vai ser regulada e eu vou conseguir operar, porque eu creio em Deus, e você que está em casa, crê, assim como Ele me curou de um possível câncer, assim como amputou uma perna, e eu estou vivendo, estou feliz, você também pode. Tudo é possível aquele que crê. Crer é acreditar que não importa as circunstâncias que você está vivendo, que Deus está contigo, e quando chegar a sua hora, Ele vai fazer. O tempo de Deus não é igual do nosso. Nós queremos para ontem, mas Deus tem o tempo determinado. E a sua bênção, creia, vai chegar. Amém? Irmã Rita, miopia, catarata, diabetes, uma perna amputada, até então a senhora não teria por que amputar a perna, né? O médico demorou, teve uma infecção, foi um erro médico, na verdade, que fez a perna amputada, né? Tudo isso impede a senhora de adorar o Senhor, nosso Deus de todo o coração? Nada me impede.
Eu, se não consigo ir a uma congregação, porque na verdade eu não tenho uma congregação certa. Eu digo que a minha congregação é a life de oração que Deus colocou no coração do pastor Alex criar, que das 22 às 23 horas, às terças, sextas e domingos, esta é a minha igreja. Ali eu congrego sempre. E ali muita coisa mudou na minha vida. Me renovou espiritualmente. Me ensinou que não basta eu pegar uma Bíblia e ler uma palavra. Eu tenho que ler, vivenciar e estudar aquela palavra. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, de estudar a palavra. Me acham, mas ela está muito beata, só quer ler a Bíblia e estudar. Não me importa. A opinião das pessoas não define o meu caráter. O que define o meu caráter é a minha fé em Jesus e Ele molda conforme a sua vontade. Creia, é isso que eu peço para vocês, irmãos. As pessoas que estão no mundo, se volte para Jesus, você vai ver que muitas coisas vai mudar. Pode ser lentamente, mas vai mudar. Então, creia. Nada me impede, pastor. Isso aqui para mim não é nada. Adora a Deus do coração, na tua casa, no teu quarto, na tua cozinha. Eu te conheço, por isso estou falando. A pessoa, mas como é que pode, a pessoa cheia de problema? Não interessa o problema, interessa o nosso coração. Nós pregamos lá na PERG, né? E o pastor Dana é muito requisitado do pavilhão 3, que é mais cria do Marinho, vamos dizer assim. E lá nós dizemos sempre, não é a grade física que te prende, é a grade sentimental, é a grade no coração, é a grade na tua mente que te prende muitas vezes. Eu sei que a irmã Rita é um exemplo, porque cheia de dificuldade, ela está na live dando glória a Deus, contando testemunho e alegre, e é uma motivação para nós dizermos, Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas, e o maior poder que tu tens é de entrar no nosso coração, nos dar paz e alegria, e isso tem derramado no teu coração, irmão Rita. Glória a Deus por tua vida, por teu encontro com Deus. Eu quero dizer publicamente, tu é uma motivação para nós conseguirmos cada vez mais olhando para o céu e dizer, Senhor, obrigado pelo dia, para respirar, obrigado por todas as coisas, porque as pessoas acham que muitas vezes muitos problemas, mas sempre tem alguém que tem problema maior, sempre tem alguém passando mais dificuldade. Mas no Brasil passo tanto problema de desemprego. Puxa, estão matando cristão lá em tantos países, afogado, com uma navalha, com uma espada no pescoço, botando fogo e tantas coisas acontecendo, sempre quando o mundo, desde que o mundo era mundo, sempre aconteceu tantas atrocidades, né? Que é ser humano sendo ser humano, e às vezes pensamos que os nossos problemas são grandes problemas, e na verdade nós temos que agradecer por ter vida e ter a chance de sermos mudados todos os dias aqui dentro, porque o que importa é isso, porque quando esse corpo tombar, esse envelope rasgar, nós vamos ter uma vida de verdade. E isso é que importa. Aqui não é uma vida de verdade, aqui é uma terra peregrina. É poucos anos que alguns vivem. Uns vivem mais, outros menos, mas é rápido. Quando a gente pode ter 99 anos de idade, olhou para trás, puxa, era ontem que eu tinha 15 anos. Aqui é muito rápido. E o que importa é o porvir. Então a gente está pronto, preparado. E isso é lindo, preparação com Deus. Pastor Osmar Soares, um testemunho para as pessoas de casa, dizer, puxa, eu passei por isso também, eu vivi isso, eu fui assim. Tua família, de alguém. Boa noite mais uma vez. Eu queria compartilhar com cada um que está vendo, né, o programa Nele Pode, nesse momento, um breve testemunho. Eu, desde criança, eu sou da Assembleia de Deus, né? Hoje em dia eu congrego no Ministério do Bom Samaritano, juntamente com o pastor Alex, com o pastor Indiara, com o pastor Anderson, né? E a gente, juntamente aí, a gente mais ou menos vai fazer 10 anos, né, pastor Alex? Fundamos o Ministério Bom Samaritano, né? Mas desde criança eu sempre pertenci à Assembleia de Deus
E quando eu era pequeno, tinha mais ou menos 10 para 11 anos de idade, a minha avó era assembleiana, muito conservadora. Na época eles eram mais conservador no setor onde a gente congregava, que era o setor 23. E um dia eu joguei bola e fui pro culto, né? Tava sujo assim, né? Por ter jogado futebol de bermuda. E a avó falou, né? A avó me repreendeu, né? Como, vó, meu filho, não é assim que se vai à igreja. Poxa, assim, tu me deixa com vergonha. E era pro meu bem que ela estava falando, mas aquelas palavras na hora eu não quis entender. E eu resolvi me afastar dos caminhos de Deus naquele momento, não ir mais para os cultos. Comecei a me misturar mal. Não culpo a minha avó, porque ela me criou. Foi como minha mãe, fez tudo do bom e do melhor para mim sempre, né? Era uma serva de Deus. Inclusive quem levou a minha avó e meu avô, que hoje descansam no Senhor, para a Assembleia de Deus, tinha sido eu e meu primo, né? Eu com 9 anos de idade mais ou menos, eu levei, né? Que eles faziam parte da Sara Nossa Terra. Aí começaram a visitar a Assembleia de Deus, começaram a gostar dos cultos, era perto de casa. E acabaram ficando por ali, né? Aí, como eu estava explicando, eu saí dos caminhos de Deus, comecei a me misturar mal, comecei a fazer tudo de errado, né? Experimentei maconha, experimentei cocaína e estava sempre em pé de guerra, estava sempre no meio de briga, no meio de coisa do inimigo, andando mal acompanhado. Tanto que a maioria das pessoas que andavam comigo naquela época estão mortos, né? Já não estão mais entre nós. E alguns que ainda estão vivos, eles estão presos, né? E Deus me resgatou daquele meio, né? Um certo dia, eu tinha mais ou menos 17 anos de idade, né? E o que acontece? Eu estava na esquina com a gurizada e eu olhei assim uma placa bem grande assim, que dizia: grande clamor com o profeta Raimundo Peregrino, né? Que era da igreja Intercontinental, né? Que hoje quem pastoreia a igreja Intercontinental é o Bispo Alves, né? Um homem de Deus, uma pessoa que eu me dou muito bem, né? E tenho um grande carinho por ele, pelo pastor Ayrton. E naquela época o irmão deles, o pastor Raimundo, né? Ele fez um grande clamor, botou uma placa ali na frente e nessa placa dizia: grande clamor com o profeta Raimundo Peregrino. Era no ano de 2011. Aí eu pensando assim, né? Muito louco, a gurizada, eu disse: olha, eu tenho que ir nesse lugar aí, né? Profeta é aqueles caras da Bíblia que tem uma barba grande, que fazia o Márcia Bri, que tinha o cabelo grandão. Eu quero conhecer um camarada desses aí. Eu quero ver um profeta, eu quero ver como é que é um profeta. Aí passou-se dias, tava a gente na esquina de novo, e eu olhei, a placa era no dia, tava iniciando o culto, eu digo: ô gurizada, vamos lá pro culto lá, o profeta vai estar lá pregando lá, vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. Os guris: não, tá até louco, vamos ficar aqui na esquina aqui. Aí eu peguei o isqueiro que eu tinha no bolso, dei na mão deles e digo: então fica aqui que eu vou pegar e eu vou ir lá naquele culto. E eu olhei naquele lugar, cheguei no culto, aí cantava louvor. Aí ele pegava e orava e cantava louvor. E eu daqui a pouco olhei assim, né? O homem bem magrinho, moreno assim, da cor do pastor Danner mais ou menos,
né? E eu digo, mas esse homem aí não é profeta coisa nenhuma. Eu chamei os camaradas lá que eram obreiros na época e digo, não, cadê o profeta? Vocês estão de sacanagem comigo, vocês estão mentindo. Vocês disseram que o profeta ia estar por aqui, que ia ter o profeta aqui hoje, e tá esse camarada aí em cima aí, né? Valeu até umas palavras bem fortes. Aí eles sorriram e disseram, não, ele é um profeta de Deus. Eu digo, que profeta? O camarada não tem nem barba, não tem nada, não é profeta coisa nenhuma. Ele disse, não, fica aí sentado aí que tu vai ver, porque ele é um homem de Deus, Deus usa a vida dele. Aí eu me sentei e fiquei assistindo o culto. Daqui a pouco tinha gente que não enxergava dando testemunho que voltou a enxergar. Pessoa que tinha câncer e Deus curou do câncer. E eu olhando assim pro lado e pensando na minha mente, isso aí é tudo mentira, é tudo charlatão. Estão inventando tudo isso, né, para se promover. Só que Deus, ele começou a tocar na minha vida, né? Deus, ele começou a falar comigo, e cada vez que eu pegava e fumava maconha, né, que era o meu vício mesmo, eu era viciado de verdade, era em maconha. Eu não tinha o vício de cocaína. Cocaína eu usava de vez em quando só de curtida, assim, com a gurizada, assim. Mas cada vez que eu fumava a minha maconha, assim, eu baixava a minha cabeça, pesava a minha consciência, assim. Isso aí não agrada a Deus. Eu sentia uma tristeza no meu coração, uma tristeza tão grande. E eu comecei a frequentar essa igreja, né? É uma igreja neopentecostal. Eles davam a água lá pra gente abençoar, e eu, com fé, pegava aquela água lá. Aquela água era abençoada, eu bebia daquela água, e Deus fez grandes coisas na minha vida naquele lugar. Chegou um final de ano, eu não tinha... Passa muito rápido, em curto testemunho. Isso. 9h15 já. Isso, já vou concluir. 7h15. Chegou um final de ano, e nesse final de ano eu ainda não estava batizado, no final de 2011, né? E eu disse assim, olha, esse final de ano vai ser o último final de ano que eu vou beber, que eu vou usar droga. Depois que iniciar o início de 2012, eu vou pegar e eu vou me batizar. Vou entregar de verdade a minha vida para Jesus. E não quero nada de droga, não quero nada de bebida, nada disso para minha vida. E realmente foi o que aconteceu. Eu bebi, eu me droguei, eu cheguei a vomitar de tanto que eu bebi. E depois daquilo eu peguei e me batizei, né? Me batizei e não quis mais essa vida para mim. Naquele dia se batizaram umas 7 pessoas. Das 7 pessoas que se batizaram, né? O único que permaneceu firme com Deus fui eu. E até hoje, para honra e glória de Deus, eu estou aqui pregando o Evangelho e falando para você que está nos ouvindo nessa noite, que Jesus Cristo é o único caminho. Não importa o que você esteja vivendo, o que esteja acontecendo na sua vida, Ele é a cura, Ele é o milagre, Ele pode todas as coisas, Ele tem solução para esse seu problema, né? O impossível para esse Deus é nada. O impossível para esse Deus, eu torno a repetir, é nada. Deus, Ele pode todas as coisas. Entregue a sua vida para esse Jesus maravilhoso, que você vai ver o que vai acontecer, porque Jesus Cristo já pagou os meus, já pagou os teus, já pagou os pecados de todos nós. Pode prosseguir, pastor Glória Alex. Temos poucos minutos, mas antes de falar alguma coisa a mais, eu senti no coração, tem muitas pessoas nos mandando mensagem, inúmeras aqui, falando sobre pastores Mara, pastor Dana, mandando mensagem, mandando abraço, muitas pessoas. Não vou falar uma ou outra, senão alguns dizem, pô, mas não falasse meu nome, né? Aí não é correto. Mas, pastor Dana, ponta a mão para aquela câmera, abençoa quem está em casa, você que está aí ao vivo com nós nessa noite, você que vai escutar amanhã, depois da manhã. Nós queremos, antes de prosseguir esse programa, parar tudo
para abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar teu casamento, abençoar o teu lar, abençoar a tua parte emocional. E o pastor Danner vai orar e vai abençoar, profetizar sobre cada um, pastor Danner. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Queria deixar uma palavra antes de estar orando. A gente gosta muito de também ser fiel, aquilo que o pastor está nos propondo, mas João 3,16, um texto muito conhecido, que se tornou uma realidade na minha vida. E muitas vezes o pastor também falou sobre aceitação, sobre paternidade. E o nosso Deus é um Pai que não te abandona, e Ele provou o seu amor porque Ele enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não é a intenção de Jesus que você fique perecendo no quarto, fique perecendo na droga, na depressão. Falamos muito de droga, bebida, mas tem pessoas aprisionadas dentro de uma depressão. E eu quero profetizar a vida onde a morte, em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo que no nome de Jesus esse gigante vai cair. Da forma que Deus ele vai usar cada irmão, esse gigante ele vai cair por terra. O pastor Elismar ele falou uma coisa muito interessante sobre... Eu preguei sobre isso ontem. Eu quero já abençoar para remir o tempo, mas eu sinto no coração de falar sobre isso. Que doutrinas e dogmas são bons para alguns lugares. E eu te provo na Bíblia que de falar sobre formas de trabalhar em alguns lugares. Saul, quando ele vestia sua couraça e colocava sua arma sua espada na mão, ele venceu. Durante um tempo ele venceu, mas só que quando surgiu uma guerra entre um gigante filisteu e um jovem menino Davi, e o exército dos filisteus de um lado e o exército israelita do outro, tentaram colocar a veste de Saul sobre aquele menino. Tentaram colocar a espada, e aquela espada tinha realmente derrubado muitos gigantes, tinha derrubado muitos exércitos inimigos, mas foi da forma que Deus usou Davi, com cajado, com pedra e com uma funda. Foi assim que Deus derrubou. Não foi da forma, não que da forma que os nossos irmãos façam seja diferente. Derruba gigante, derruba exército inimigo, mas Deus ele quer nos usar da nossa forma. Então, da forma que você foi usado, da forma que Deus te chamar. Então, fique à vontade, essa palavra vai entrar dentro do teu coração. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É do teu jeito Deus vai te usar. Segundo as Escrituras, se tu permanecer na palavra de Deus, você é filho de Deus. Eu quero orar com você. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço pela essa oportunidade. Eu te peço agora, nesse momento, Senhor, pela tua rica oportunidade, pela tua rica misericórdia, que o Senhor possa invadir a cada lar, a cada celular, Senhor, a cada computador, a cada tablet, todo aquele que vai ter acesso, Senhor, a essa ministração, que o testemunho dos meus irmãos, que a tua palavra venha tocar no coração dos meus irmãos, Senhor. Eu não sei qual é o gigante que está sobre a vida dos meus irmãos, mas eu conheço um Deus grande que foi pregado aqui por cada irmão, pela irmã Rita, pelo pastor Alex, pelo pastor Elias Mar, que derrubaram gigantes na sua vida, mas no nome de Jesus. Não foi no nome deles, não foi na força deles, mas foi no nome de um Deus forte, o Deus dos exércitos. Eu te peço, Senhor, que esse Deus possa invadir, Senhor, com a sua misericórdia e o seu amor a cada lar, a cada coração, e transformar, Senhor, a vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, eu te peço um pedido especial, Senhor, que toda a visão, Senhor, que as pessoas estão tendo de homens aqui, Senhor, caia por terra, e a centralidade, Senhor, seja Jesus Cristo, o Espírito Santo, aquele que nos encontrou, cada um, Senhor, da forma, Senhor, que estava perdido no mundo, o Senhor encontrou. Foi o Espírito Santo, o nosso amigo, o Consolador. Pai, no nome de Jesus, que eles possam olhar, Senhor, para Ti, não para o ser humano, Senhor. Que eles nem se lembrem desse podcast, mas que eles se lembrem que Jesus Cristo entrou no lar deles com providência, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pregar a tempo, é fora de tempo. Vou deixar para dar as considerações finais para os nossos convidados. O tempo está acabando, falta bem pouquinho tempo, passa muito rápido. Mas eu quero dizer que Deus coloca em lugares, situações para a gente pregar tempo, é fora de tempo. Esse é o tema do podcast, né? Deus me colocou trabalhando no Parque Marinha lá, depois de tanto rodar em 23 anos de serviço público de guarda municipal, colocou o Parque Marinha por último lá.
E está falando o pastor Danner que uma pessoa, eu comecei a conversar com ela, começou a contar algo sobre a vida dela, e eu comecei a entrar um pouquinho sobre Jesus de uma forma bem ponderada, bem superficial, e ela começou a querer buscar mais, e é bom de deixar a pessoa com fome, com sede, com vontade de aprender. E ali eu tive a oportunidade de dar uma Bíblia para ela. Ela tem, não vou dizer idade porque eu vou errar, depois vou me xingar ainda, mas ela é uma pessoa madura que nem nós, né? Tem filho, e ela disse que nunca teve acesso a uma Bíblia, não tinha uma Bíblia. Depois que eu falei, ela ficou pensando, puxa, como é que eu vou comprar uma Bíblia? E ela pensando, eu disse, tu vai estar aí amanhã, eu vou te trazer uma Bíblia. E levei uma Bíblia para ela, ficou faceira, ela agarrou aquela Bíblia assim, ó, disse, eu tenho uma Bíblia, muito obrigado, eu tenho uma Bíblia, trabalhando assim, sabe, aquela facerice. E aquilo foi o salva-vidas que ela se agarrou, por causa que todos nós temos embates internos, ninguém é totalmente 100% feliz, todos nós temos problemas a serem resolvidos, e é só Jesus para resolver. Só que acabou aquele testemunho, encontrei na live ainda, num outro dia, 4 dias depois, uma outra pessoa trabalhando naquele mesmo lugar ali, aquela pessoa que eu evangelizei a tempo e fora de tempo, num lugar que não era propício evangelizar, na rua, no meio da rua, numa portaria, evangelizei. Uma outra pessoa, comecei a falar, isso foi ontem, sobre, puxa, o mundo está louco, guerras invadindo, e agora a Rússia invadiu o espaço aéreo ali da Europa e coisa e tal. Aí a pessoa, eu creio na Bíblia, tu crê como? Aí comecei a buscar, disse, não, eu fui 3 vezes numa igreja só, mas agora não fui mais, parei de ir, e eu comecei a falar, evangelizar ela. Eu mandei o link para ela, espero que ela esteja na escuta, ou que ela venha ver depois, e ela realmente falou que para a vida dela é só Jesus, então coisa boa quando a gente consegue evangelizar tempo é fora de tempo. Irmã Rita, 13 minutinhos, tempo é fora de tempo, irmã Rita, fala alguma coisa, deixa um recado para alguém do outro lado lá. A tempo é quando é muito fácil, é tudo propício, né? Pessoas que já ouviram falar de Jesus e que você tem acesso. A fora de tempo é o improvável, é aquela pessoa que às vezes nem crê, aquela pessoa que não ouviu falar de Jesus, e que tu fala, ao primeiro momento parece que não é possível isso ter. Eu fico imaginando como pode ter pessoas no mundo, né, que possam dizer, eu não creio em Deus, Deus não existe. Deus existe. Deus existe, está aqui a prova, Deus existe. Eu sou feliz, porque sirvo um Deus poderoso. E sempre que eu puder, a tempo e principalmente, eu gosto de um desafio. Fora do tempo é que eu gosto de ser usada. Foi isso que eu disse. Tem que amputar, amputa, mas Senhor, me usa, que eu consiga ser usada por Ti, mesmo nessa condição, para alcançar outras pessoas. Eu fico tão feliz quando as pessoas veem a minha história e dizem, Deus é bom mesmo. Não tem satisfação melhor do que servir a um Deus que sem Ele, como disse o pastor, a gente nem respira. Como é que a gente está sempre rindo, né? Como é que está sempre rindo? Não tem problema? Pois é, tenho muitos. Estamos sempre rindo. Minha casa é uma casa simples, para mim descer tem que encostar a cadeira, né? Mas tudo eu sozinha, né? Que inventei. Meu esposo antes me descia, eu escorrego, boto o pé, o andador, eu me seguro no andador, dou os passos, alguém desce a cadeira, para subir, arrumei um outro jeito que fique melhor, e assim eu vou. Eu cozinho, eu lavo louça, eu lavo roupa, só não estendo, e ali eu vivo, eu fico sozinha, meu esposo sai para trabalhar, eu fico sozinha. Não, eu não fico sozinha. Deus está ali comigo, me amparando, e eu não tenho medo, porque sei que nada vai me acontecer. Porque Jesus está comigo. Bom, eu quero mandar também um grande abraço
para minha filha Luciene, uma grande mulher de Deus, 20 anos de convertida, aos 15 anos se converteu, e também graças às orações dela, que tanto que queria ver a família servindo a Jesus, aos pouquinhos a família está servindo a Jesus, eu vou fazer 11 anos, glória a Deus. Glória a Deus. E que Deus abençoe a cada um que vai ver e ouvir esse programa, que possa alcançar milhares de pessoas. E eu quero ser um canal de bênção na sua vida. Amém. Amém. Não se esqueça, não é o problema que você está passando, é aqui dentro, porque um coração alegre aformoseia o rosto, deixa a pessoa mais feliz. Pastor Ismar, 1 minuto e meio, 2 minutos. Amém. Pastor Daniel, por favor, me empresta sua Bíblia. Depois vamos acabar só louvando aí, o louvor depois a gente continua louvando, e quando tiver que acabar uma hora, a gente acaba no meio do louvor. Você que está aí do outro lado aí, independente de crença, independente de religião, independente de quem seja você, o que eu tenho para dizer para você é que a verdade, ela está dentro dessa palavra. Glória a Deus. Tá vendo essa palavra aqui? Tá vendo o que está escrito nessas folhas? Cumpra isso. Cumpra esse manual, que tudo de bom, que o melhor dessa terra vai ter na sua vida. Se você, o que Jesus disse? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aquele que obedece a palavra de Deus, ele tem intimidade com Deus e Deus abençoa essa pessoa. Só que aquele que tem intimidade com Deus, que obedece a palavra de Deus, ele não vai pedir qualquer coisa. Ele sabe como pedir, ele sabe o que tem que pedir, ele sabe o que deve pedir, assim como Abacuque. Abacuque, ele pegou e ele podia pedir qualquer coisa para Deus, mas ele, na sua última oração, pediu o avivamento sobre o povo de Deus, porque ele sabia o que ele devia pedir. Por quê? Porque ele servia a Deus, porque ele obedecia a palavra. E quem obedece a palavra de Deus sabe o que deve pedir, sabe como deve pedir e sabe como deve estar. Também nesta noite eu quero mandar um abraço para minha esposa, missionária Tamires, que provavelmente está nos assistindo do outro lado. Que Deus abençoe a vida dela e de cada um que está nos assistindo nesta live. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém, é verdade, né? Glória a Deus. Se eu fosse do sexo oposto, por exemplo, eu sou bom de coração, mas eu me apaixonei pelo pastor Daniel, então que eu quero mais que ele se separe da esposa dele, porque eu quero ele para mim. Que pedido é esse egoísta, né? Que amor é esse, né? Que as pessoas não sabem o que pedir, pedem tantas coisas erradas e acham ainda que são do bem, né? E na verdade são do mal, porque destruir uma família e tantas coisas que acontecem, né? Então vamos louvar aqui, e quando chegar o final já automaticamente vai ser encerrado com esse louvor que entra na tua casa. Um louvor diz assim, não há Deus maior. Vamos cantar junto, pastor Ismar. Não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. De novo, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor.